Oi, Matheus, tudo bom? Oi, Maria, tudo certo? É um prazer ter você aqui. A gente te convidou para participar das nossas entrevistas do Problematizes, né, que é o nosso boletim de conjuntura em construção, que é um resultado dos nossos projetos de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidos no Lema, e produzidos coletivamente pelos estudantes, pelos técnicos e docentes da UFRJ e da Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E também pelos companheiros dos movimentos sociais e das instituições que colaboram com os nossos espaços de formação. A gente se interessa muito para pensar o Brasil, né, sobre o Brasil na perspectiva da classe trabalhadora, mas sempre pensando, né, fazendo uma reflexão histórica, também sobre as relações com a formação econômico-social brasileiras e garantindo a nossa perspectiva interdisciplinar, interprofissional, interracial, intercultural, tudo conectado, né, com o nosso Aham. fiozinho vermelho do marxismo. E aí a gente, nessa produção que a gente fez recente de vários textos para lançar o Problematizes, a gente encontra o seu texto, né, sobre a questão do Brasil e o mundo no encontro com o desencontro, trazendo questões que nos motivaram bastante. Para quem está ouvindo a gente, né, e vendo, provavelmente vendo melhor você do que a mim, porque minha câmera é meio ruim. É, o Matheus Fernando Sade é estudante do Instituto de Economia da UFRJ, pesquisador do Laboratório de Estudos Marxistas, está fazendo doutorado lá no Instituto de Economia, onde o Lema se filia, né? E trabalha muito, talvez seja o nosso economista de formação de graduação, mestrado, doutorado mais filósofo que a gente tem. Está sempre se perguntando, né, a respeito de questões bastante próprias do ser, talvez ontológicas nesse sentido. Aham. Então, o Matheus escreveu esse texto, que é o Brasil e o mundo no encontro com o desencontro, trazendo para a gente algumas questões que são questões extremamente atuais e que, nesse contexto de pandemia, parecem para a gente ainda mais íntimas, né? Quando a gente lê o texto, de repente parece que ele está falando de alguma coisa que está super à flor da pele. No texto, Matheus, que você escreveu, você faz uma conexão muito interessante, do meu ponto de vista, que é essa dificuldade que existe nesse momento histórico, né, por uma profunda valorização do individualismo, da identificação, em especial da construção de uma identidade de classe. E aí você faz um mapa para nós de alguns elementos que você considera que são fundamentais para isso, né? Você fala das plataformas digitais e dos seus aspectos sobre a circulação da mercadoria, apropriação da informação, controle da demanda, e controle, inclusive, do trabalho, e das redes sociais, né, como espaços que, ao mesmo tempo, são espaços de alienação, criação de uma vida em projeção virtual e de mercantilização das pessoas, né? As pessoas viram o que os outros querem ver. Então, parece que você constrói no artigo que a gente viveu, né? A gente vive um período de relativização da realidade, de uma suspensão desse limite entre o real e o fictício. Só que a Uhum. gente está vivendo uma pandemia, né? Sim. E aí, como é que essa história
você caracteriza essa história e como é que a pandemia bate na cara dela? Conta um pouquinho para a gente o que você acha importante, né, do ponto de vista da caracterização desse momento que a gente está vivendo, mas da construção desse individualismo digital, vamos dizer assim. Uhum. Maria, muito obrigado, viu? Para mim é sempre muito importante estar dividindo essas questões, usando plataformas também, né? Isso que é interessante. Agradeço muito o convite. Num primeiro momento, eu acho que eu tentei fazer uma relação que, para aqueles que têm uma perspectiva crítica e principalmente materialista, pode parecer muito cara, muito especial, que é observar as mudanças históricas no capitalismo, tomando a ótica das mudanças na produção e principalmente na forma do trabalho, né? Eu acho que, do ponto de vista histórico, já dá para a gente conseguir mapear mudanças que vêm desde o final dos anos 60, que mostram que a forma do trabalho se tornou outra, o modo como se produz as mercadorias é organizado de um jeito diferente, né? São adotadas tecnologias diferentes, aonde o sentido geral dessa mudança é a automação, né? E cada vez mais a falta de necessidade, vamos colocar assim, do trabalho, do emprego da força de trabalho, porque a forma do trabalho se modifica, né? Isso não significa que não tem trabalho. Isso é um debate, inclusive, bem problemático para alguns marxistas. Mas é uma mudança estrutural que exacerba a exploração e a subsunção real do trabalho de uma tal maneira que a subsunção formal praticamente parece um acessório nessas novas relações de trabalho, né? E isso tem mudanças não só no mundo do Você está trabalho, mas falando, quando você fala assim, subsunção real e subsunção formal, você está falando que, vamos dizer, a forma como as pessoas são obrigadas a se organizar na relação de trabalho é tão submetida à ordem, né, produtiva estabelecida fora delas, né, por outras pessoas que mandam nelas, é tão importante que não precisa mais de contrato, não precisa nada formal praticamente, mais. justamente. É bem isso. É bem isso mesmo. E o mais curioso, talvez, dessa nova forma, é que até as pessoas que mandam a representação do capital sobre a forma de organização do trabalho, ela está automatizada. Então, parece ser uma máquina que manda, né? É um sistema de redes de informação. No momento que a gente observa essas mudanças, e principalmente os efeitos dela dessas mudanças, né? Na vida social, foi aí que eu trouxe esses elementos que você falou no começo da entrevista, o uso das plataformas, a criação de redes sociais que transforma a imagem do indivíduo numa mercadoria, e isso traz uma potência para a ideologia capitalista de uma maneira que toca principalmente os afetos das pessoas, e por isso que a construção de uma subjetividade nessa contemporaneidade, ela depende tanto das redes sociais e da maneira como as pessoas constroem a sua imagem no mundo, né? Que mostra os efeitos de uma subjetividade que é homogeneizada no capitalismo. Esse fenômeno da homogeneização das personalidades, eu sei que personalidade é um termo até complicado de ser trabalhado para as pessoas que discutem a questão da subjetividade, mas o capital já faz esse processo, né, no momento em que ele aliena o trabalho. Mas tem uma característica específica no capitalismo contemporâneo, que é justamente o elencar a diferenciação e o especial como mote central da construção da sua imagem. Isso é uma contradição super interessante na subjetividade contemporânea, porque para você se tornar especial e conseguir vender a sua imagem de um modo
que atenda aos interesses do capital, você tem que afirmar a sua diferença. E isso cria relações sociais que tem como principal característica a solidão, o isolamento e a falta de conectividade entre as pessoas. Então, qualquer coisa que represente o elemento comum, que traga identificação, fica meio esvaziado de sentido. E quando a gente observa esse fenômeno dentro das lutas sociais, eu acho que o primeiro sintoma é justamente a falta de identificação dos trabalhadores enquanto classe. Porque tem todo um Mas aí, universo, uma vida, né? Diga, Maria. Mas aí tem um elemento que você traz no artigo também, que é a contradição dessa história, né? Que eu achei super interessante, que você está homogeneizando, você está transformando todas as relações de uma forma a que elas se tornem cada vez mais pasteurizadas, mais semelhantes, mais sem identificação e hipervalorizando o indivíduo, criando esses espaços de rede social em que essa individualização ela é valorizada, as pessoas usam esses espaços para criar verdadeiros avatares de si mesmos, né? Valorizando seus aspectos especiais, supostamente. E se são tão especiais assim, né, fica muito difícil de se identificar com o outro e se encontrar vai se tornando cada vez mais difícil, mais complicado, né? Então, o que a gente fica pensando? É uma hiperidentificação, uma valorização de uma hiperidentificação que é a base dessa homogeneização. Como é que é esse negócio? O que você pescou aí, né, dessa contradição? Uhum. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, que esse é o ponto de partida para eu conseguir elaborar a questão do Covid. Porque se do ponto de vista da estrutura a gente vem construindo essa nova forma de se relacionar, numa situação de pandemia fica extremamente difícil criar a identificação. E é extremamente necessário criar o um mínimo de identificação para conseguir se organizar, inclusive de modo autônomo, que é um elemento essencial para a gente conseguir fazer frente a atitudes que vão contra, digamos assim, a racionalidade das coisas numa situação pandêmica. E quando isso vem do Estado, a necessidade de auto-organização, de autonomia, que pressupõe identificação, é muito mais importante, é muito mais fundamental. Agora, quando você me traz essa pergunta, como é que eu cheguei nessa contradição? Tem a ver com o fato do ponto de vista da materialidade, da forma como a gente está organizando a produção e a reprodução da vida social, as economias em rede, as plataformas terem ganhado tamanha expressividade, tanto que você olha essas relações no mundo, tem uma discussão entre os economistas que é muito cara sobre as cadeias globais de valor. Isso já é uma reflexão de um mundo completamente internacionalizado, né? De uma produção completamente internacionalizada e globalizada. Se esse caminho não é construído a partir de um elemento que permita criar o comum, né? Mas pelo contrário, o indivíduo é hipervalorizado, que vale a pena aqui abrir um parêntese. Isso é um elemento que está na história da humanidade de uma maneira muito mais presente, até antes das primeiras formações históricas propriamente capitalistas, né? A ideologia do indivíduo é algo até anterior, né? Eu acho que eu consegui captar essa contradição no momento que eu percebi que a individualização ela é um elemento central da forma de organização da sociedade capitalista, mas ao mesmo tempo
essas transformações que exigem a conexão do ponto de vista da produção, elas têm que lidar com esse tipo de coisa, que é a afirmação do indivíduo, né? E, ao mesmo tempo, criar um sistema integrado que aumente a escala da produção. Então, todo mundo está cada vez mais incorporado num sistema de produção que é global e internacional. Então, assim, as fronteiras foram, teoricamente, derrubadas, vamos colocar assim, há necessidade de conexão com o mundo. E a principal transformação tecnológica que possibilitou isso, eu penso que é a rede mundial de computadores. Só que você só consegue fazer isso no modo, na cultura burguesa, se você afirma o indivíduo. Então, como o capitalismo contemporâneo consegue lidar com essa... O que ele resulta dessa contradição que é tão profunda? Pessoas com capacidade de conexão online, mas sem a menor capacidade de conexão para encontrar um elemento comum dentro da sua subjetividade, dentro da identificação do que é humano de fato, né? Que eu acho que as relações humanas elas são muito mais pautadas pela identificação dos seus pares, né? Agora, voltando um pouco da questão da pandemia, ela também revela, quando eu trouxe para a discussão a questão da produção, que numa situação de pandemia, onde a gente se espera que os governos atuem para preservar a vida, fica deflagrado como o sistema capitalista ele é um sistema que não só não se preocupa com a vida, como ele praticamente a mata, né? A gente tem que falar essa palavra um pouco dura porque a gente vive um mundo em que o meio ambiente está sendo destruído. Isso tem relação com o modo de produção capitalista, sim, e a vida das pessoas importa cada vez menos. Então, talvez a contradição mais básica que o Marx tenha colocado na reflexão sobre a subjetividade, ela tenha sido desnudada de uma forma brutal na pandemia. Porque no momento em que o mundo corre o risco de vida, porque a gente não tem capacidade de organização para uma via capitalista, de conseguir manter a produção, porque a produção é voltada para acumulação, e atender a vida das pessoas, fica muito evidente que o capitalismo não é um sistema de produção que sirva para atender as necessidades da vida das pessoas. Tanto que a classe capitalista, ela se esforça para manter a produção nos moldes que era antes. O que exige toda uma mobilização por parte dos trabalhadores que não pode mais ser feita. Eu acho que talvez seja esse o elemento que seja mais duro dessa realidade. Eu acho que a questão central que o Marx trouxe quando ele vai discutir a subjetividade do capitalismo está completamente desnudada com a pandemia. O capitalismo não se preocupa com a vida humana. E aí, uma coisa assim que me super chamou a atenção, né, nessa reflexão que você fez, foi o fato de perceber que essa ideia de que todo mundo é empreendedor, todo mundo é indivíduo, todo mundo é independente e autossuficiente, deve fazer por si mesmo, essa construção do indivíduo isolado no mundo que vive em rede, assim, o eu que não pode deixar de fazer parte de uma rede, né? Ele, de repente, precisa não se ver mais enquanto eu e precisa ser parte de uma coletividade. E mais grave, essa coletividade não existe mais, porque todos os direitos desse trabalhador foram retirados na medida em que ele optou por ser empreendedor, indivíduo e fazer por si mesmo. Então, e esse optou com muitas aspas, pelo amor de Deus, hein? Sim, claro, entendi. Esse processo, assim, me chamou muita atenção, porque assim, a Covid revela isso com muita nitidez. Sim, As claro. pessoas estão completamente expostas pelo fato de que todo mundo, ao mesmo tempo, pode ficar doente. Porque algo que parecia, né, que era o caso individual, né,
Então, todo esse movimento que parecia um pacto entre saudáveis, né? Ser empreendedor, fazer por si mesmo, ter uma imagem virtual maravilhosa, né, de sucesso, se revela com enorme fragilidade, né? Por quê? O problema antes aparecia com o cara que sozinho, coitadinho, só ele ficou doente. Ai, coitado, que pena, tal, né? Então ele não conseguia. Que azar! Agora que está acontecendo com todo mundo ao mesmo tempo, está dando para ver que é um problema do sistema e não do indivíduo sozinho, coitadinho, que azar, né? Eu achei isso super marcante assim no seu artigo, revelador. Tem um trechinho de um dos prefácios que o Marx faz a uma das edições do Capital, em que ele fala: levanta agora o véu e revela a sua cara de medusa. É bem acho que isso estamos mesmo. nessa fase. E aí, você faz um movimento nesse texto para chegar no Brasil, né? Que você vai falando dessa construção dessas identidades, e aí você fala da construção da identidade de brasileiro. E você faz uma reflexão a respeito da construção histórico-social dessa nossa identidade de brasileiro e faz nos leva, né, a uma conclusão interessante. É uma construção de uma identidade que ninguém quer ter. Como é que você chegou nessa ideia, né? Você trabalha com a relação entre o interno e o externo, você fala de que as identidades, né, no capitalismo, e pensar o capitalismo brasileiro nasce com a relação com o externo. Enfim, como é que você pensou isso? E como é que você acha que essa identidade, né, que ninguém quer ter, se relaciona com o momento atual do neoliberalismo? Sim, boa. Eu acho que a grande vantagem, talvez, de procurar refletir sobre a subjetividade a partir de um ponto de vista materialista histórico e dialético também, é você ter como elemento central da pesquisa a formação social. E quando a gente fala do Brasil, ele exige uma criatividade, vamos colocar assim, do ponto de vista do pesquisador, porque é um recorte no espaço, né? A gente está falando de um território, a princípio. E para entender como é que são as relações sociais capitalistas aqui dentro, e um desses elementos, é importante que seja dito, um dos elementos das relações sociais que foi trabalhado pelo Marx, porque isso é uma crítica que aparece recorrente aos marxistas, é a subjetividade. A subjetividade está presente, é um elemento central na análise dele sobre o modo de produção capitalista. E fechar os olhos para isso é cair numa leitura que não elucida, talvez, questões mais fundamentais, sabe? Para um programa revolucionário, por exemplo. Olhar com essa perspectiva histórica, tendo em mente a questão da subjetividade, é perceber que as relações sociais aqui dentro, elas são construídas num capitalismo que não é bem capitalismo quando a gente olha com as referências da Europa. Então, as especificidades que esse capitalismo apresenta, que essas relações sociais apresentam, elas são especificidades que são introjetadas no processo de subjetivação de uma maneira que cria um indivíduo que idealiza o externo, porque percebe que o externo atingiu um determinado sucesso e ele tem uma incapacidade, né? Por exemplo, a análise do capitalismo dependente, da teoria da dependência, eu acho que traz essa marca da falta de autossuficiência, da falta de autonomia que os brasileiros têm. Como é que é o reflexo disso na subjetividade brasileira? É engraçado, inclusive, a gente pensar que... Por isso que eu faço a brincadeira do descoberto de 1500. A gente é descoberto
pela Europa. Esses são os olhares dos europeus. Então, a gente nasce com esse processo que é a relação com a metrópole, com o externo, marcando muito a nossa história. E eu tentei traçar um panorama geral, eu acho que tem até mais elementos que têm que ser explorados, isso do ponto de vista da subjetividade, o que é esses elementos na nossa subjetividade. E o elemento mais marcante nessa nossa relação com o externo, e que tem como resultado uma subjetividade que não consegue se encontrar acima de tudo, não consegue se identificar, é a perversidade desse desencontro. Porque a gente idealiza o de fora, entende que o de fora atingiu algum sucesso, a gente se percebe como um ser meio incapaz, só que no momento em que a gente vai conseguir tentar construir isso, porque o projeto de desenvolvimento foi algo discutido que marca todo o pensamento social e econômico brasileiro, a gente vê nos últimos anos, principalmente com as transformações que o capitalismo contemporâneo, essas que eu falei na primeira parte do vídeo, delegam para a gente, o ponto comum é justamente esse, de um ego que nasce de um processo de colonização e que não consegue se identificar. O que é o neoliberalismo dentro dessa perspectiva? Eu acho que eu me embolei um pouquinho aqui agora, mas eu vou tentar deixar as coisas mais claras. Eu entendo que o neoliberalismo é justamente esse momento do desencontro. É quando as forças, na luta política principalmente, que estavam tentando fazer com que o processo de desenvolvimento aconteça, fazer com que a identidade nacional seja formada, que as pessoas queiram se identificar com essa nação, abracem esse projeto e o construam, é completamente esvaziado de sentido. Eu acho que essa é uma derrota histórica que muitos grupos que se colocam na esquerda tiveram, que a gente ainda está tendo que refletir sobre isso. Parece que a construção de uma ideologia desenvolvimentista nesse país, que tinha como elemento central a reivindicação do nacional e do comum, para conseguir superar a condição de dependente, a condição de colonizado estrutural, ela se esvai com o neoliberalismo. A lógica privatizante, individualista, que é típica do capitalismo contemporâneo, ela invade a vida dos brasileiros. E eles não conseguem mais se encontrar. E a gente já vem de um processo de desencontro, porque a gente tem uma relação com o externo que é estranhada. Eu estou na parte mais problemática do argumento, eu diria. Eu acho que eu consegui fazer um pouco eu todo acho que tem isso, uma mas foi... Eu acho que tem uma síntese. Você buscou nas suas imagens, nas imagens que você escolheu para colocar no seu texto, algumas sínteses interessantes, né? Na hora que você vai apresentar essa questão da desidentificação identificada, você coloca aquela imagem das duas pessoas tirando selfies, né? Mas mascaradas. Sim. Depois você mostra uma arte completamente abstrata e desconstruída quando você está falando das desidentidades e da subjetividade desencontrada. E quando você vem falar do Brasil, você monta uma bandeira brasileira exclusivamente, né? Você monta, não, você coloca, escolhe uma obra de arte que tem uma bandeira brasileira exclusivamente verde e amarela, né? Cujo símbolo que vem dentro da bolinha, né, que usualmente é azul na nossa bandeira, ela, ao invés de ser aquela faixa do ordem e do progresso e a nossa representação de todos os estados, né, e territórios do país,
você tem um monte de chinelinhos havaianos formando uma suástica, né? Uhum. Que eu acho que, de alguma forma, é um símbolo muito forte dessa necessidade de se identificar totalmente desidentificado com o nosso próprio passado, né? Porque se nós somos um chinelinho havaiano e uma bandeira brasileira, se somos isso, né? Se isso nos marca, se é assim que nos calçamos, se é essa história que nos representa, nós nos odiamos, porque está tudo isso marcado por uma suástica. Então, achei muito interessante essas sínteses que você acabou fazendo também nas artes que você escolheu para montar o texto. Acho que, por mais complexas que sejam as questões que você tenha trabalhado ali, o conjunto é muito tocante, né? O conjunto do texto é muito tocante, e você abriu um espaço para que todo mundo possa refletir sobre os temas, sem necessariamente direcionar de forma definitiva a conclusão do leitor. Você, inclusive, termina o texto, vou aqui abrir ele para ser totalmente justa com o autor. Deixa eu só chegar lá embaixo do texto. Você termina ele, se eu não me engano, com uma pergunta. Deixa eu olhar. A pergunta do Lênin. Que é uma pergunta que já fizeram, né, na história dos trabalhadores, né? Você diz assim, olha, a gente tem uma enorme contradição, né, na subjetividade no capitalismo contemporâneo, e, em especial, né, a nossa subjetividade colonizada nos tempos de neoliberalismo. Como é que a gente lida, né, com essa absolutização de um ego colonizado, né, que nesse contexto histórico se percebe descrente de seu encontro consigo mesmo, não só perde a capacidade de identificação com o nacional e o comum, mas também se revolta através de um delírio essencialmente fascista. E aí você deixa para a gente a pequena pergunta facílima de o que fazer. Uhum. Sim. Aí, Matheus, assim, queria te agradecer muito por essa entrevista, pelo texto, achei que foi agradeço. muito legal. E esse cuidado assim estético também de apresentar um texto com algumas sínteses imagéticas foi muito legal, né? E delicado também, né? Bem escolhido e tudo mais. Queria saber se você queria dizer alguma coisa ainda para concluir, para a gente terminar a entrevista. Sim, aproveitando essa sua última fala, a escolha da imagem com as havaianas e com a suástica, ela procura sintetizar esse movimento mais recente, que é o sair do armário, vamos usar essa expressão, do fascismo no Brasil. Porque a gente vem num processo histórico em que a dissolução do espaço comum para a construção do nacional, para o nosso encontro, né, e para o projeto de desenvolvimento, para a nossa autonomia, ele perde o sentido no momento em que o neoliberalismo ele nos é colocado à força, né, no contexto mundial específico. Só que tem um processo de maturação do entendimento da impossibilidade de construir um projeto nacional dentro dos marcos do neoliberalismo. E é aí que uma classe em específico ela começa um processo de revolta. Porque o que ela imaginava, o que ela idealiza, dentro do seu ego colonizado, que tem como referência o estrangeiro, e mais específico, os Estados Unidos, não é capaz de ser realizado. E ela, inclusive, elege representantes que são responsáveis por fazer isso. Ela põe a culpa
em alguém, né? Então, a aglutinação desses movimentos, eu acho que é estourada, vamos dizer assim, no momento em que as relações sociais no Brasil são permeadas desse sentimento fascista. E vale a pena uma reflexão que eu acho que é interessante, que é quando a gente olha para a cultura da sociedade burguesa, dá para dizer que essa cultura tem elementos fascistas, né? Só que o fascismo, enquanto fenômeno, ele aparece numa condição histórica específica. Mas os valores que essa cultura tanto preza, a individualização, a negação do elemento do comum para essa identificação, são características que marcam o fenômeno do fascismo. Então, vale também uma reflexão estrutural aí. E outro elemento que eu queria trazer é que quando eu procuro fazer a provocação com a pergunta o que fazer, com a referência do Lenin, é uma reflexão, inclusive, para os próprios marxistas, no sentido de que essa pergunta foi colocada num contexto da luta política. E de uma luta política que tinha as referências filosóficas específicas do século XX, vamos dizer assim, mas também do século XIX, que pensava o direcionamento da luta para uma emancipação humana mais completa, sem refletir um pouco sobre a subjetividade, sobre como isso chega nos afetos que nos atravessam todos os dias, sobre como isso nos aflige, talvez. Então, colocar essa pergunta num contexto de um texto que discute essencialmente a subjetividade é também chamar atenção para a importância da atuação de uma proposta revolucionária nesse campo. Porque isso está associado à forma como a gente trabalha, à forma como a gente vive, ou seja, com a materialidade da vida. E a gente não pode cair nessa dualidade falsa que parece que foi introjetada pela base filosófica mais antigona lá do idealismo, né? As duas coisas estão interligadas. E a gente pode atuar nelas de maneira interligada, sem deixar de ver essa conexão. Por isso que eu também fiz um esforço de querer buscar no início do texto as transformações do ponto de vista da materialidade, ou seja, do modo como a gente produz e reproduz a vida, ou seja, as mudanças na forma do trabalho e nas relações sociais de produção. E eu também queria dizer que a escolha da estética do texto, vamos dizer assim, ela também traz uma reflexão que é muito cara para mim hoje em dia, que é o caminho da construção dessa conexão, que elenca de novo o comum como o central e que faça com que a gente se encontre cada vez mais e se organize cada vez mais. Isso passa pelos nossos afetos, isso passa pela nossa subjetividade, com certeza. E tem um elemento que tem um papel essencial nessa aglutinação, que é justamente a forma, a estética, as artes, a potência que a poesia, vamos dizer assim, e as artes como um todo, até as artes mais próprias do sistema capitalista. A força que elas têm na identificação desse elemento comum, na construção de uma subjetividade crítica e que almeje um processo revolucionário que identifique o que é emancipação humana, de fato, que nos tornem livres, passa por esse caminho. Então, acho que é o momento também da gente não só se concentrar no conteúdo, mas pensar a importância da forma. Porque eu acho que isso é uma lição que o século XX deixou para aqueles que buscam na luta política um projeto de sociedade. E eu acho esse elemento mais do que fundamental para a gente nos dias de hoje. Eu acho que eu falei tudo, eu acho que eu falei demais também. Eu nem sei se eu consegui me explicar muito bem, mas eu tentei. Não, foi ótimo, Matheus. Muito obrigada.
Eu vou interromper aqui a gravação, você vai ver aí Eu que parar. agradeço.